O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, você que acompanha de casa, nós finalizamos o tempo do Natal, as festas natalinas, domingo passado com a Epifania, os 3 Reis Magos, e agora nós iniciamos o tempo comum. O tempo comum é o período mais longo da nossa liturgia, onde nós vamos refletir sobre a vida e a missão de Jesus, coisas que nós não refletimos no tempo do Natal, no tempo da Páscoa. No tempo comum é o momento onde nós vamos nos concentrar mais na vida e na missão de Jesus. E o que hoje a palavra nos traz para nós? Traz este tema do chamado de Deus. Ouvimos Samuel na primeira leitura de hoje. Era um jovem, muito novinho, não tinha ainda conhecimento de Deus, ele não conhecia a palavra de Deus, e ele estava lá durante a noite. O sacerdote Eli também estava lá no mesmo ambiente, e no silêncio da noite, ele escutou alguém chamando: Samuel, Samuel. E ele assim ficou pensando: o que seria quem que está me chamando? É claro, ele pensou: é o sacerdote Eli, e foi até o sacerdote Eli. O sacerdote disse: volte a deitar-se. Foi 1 vez, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, então o sacerdote Eli disse assim: quando você ouvir esse chamado, responde: eis-me aqui, Senhor. E é o que ele fez. A partir daquele momento, ele compreendeu que era o chamado de Deus. Então ele passou a ter um conhecimento cada vez mais profundo da palavra de Deus, conhecendo quem é este Deus que o chama pelo nome, né? Deus sempre é assim, ele chama a gente pelo nome: Samuel, Samuel, André, André, Pedro, Pedro, Márcio, Márcio, Terezinha, Joana, Lúcia. Ele chama pelo nome, né? É o chamado de Deus, e ele nos chama para uma missão importante.
Por isso o chamado de Deus é uma iniciativa primeira de Deus. Todo chamado. O profeta, ele só é profeta porque ele escutou a voz de Deus. Um sacerdote só é sacerdote porque ele escutou o chamado de Deus. E assim todas as vocações, a nossa vocação para a vida cristã, as vocações específicas, tudo é um chamado de Deus, né? É Deus que toma a iniciativa, não somos nós que escolhemos, é Deus que nos chama e nós damos uma resposta, né? Samuel é um grande exemplo para nós do chamado. Às vezes nós não conseguimos sozinhos discernir o chamado de Deus, né? Às vezes a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar, como Samuel precisou do sacerdote Eli, porque ele não estava entendendo, quem que está me chamando? Essa altura da noite. E aí o sacerdote Eli disse, é o Senhor, quando Ele te chamar, responde a Ele. Então nós também precisamos do discernimento. Às vezes nós não entendemos e precisamos procurar as pessoas que vão nos ajudar no discernimento vocacional, discernimento da nossa missão, discernimento da nossa, daquilo que nós realizamos no dia a dia, muitas vezes até um trabalho, a missão com a família, a missão numa pastoral, num movimento, dentro da igreja, lá fora, né? Sempre precisamos também de ajuda das pessoas. Aí nós vamos para o evangelho de hoje, que está em João, capítulo 1, e vai nos mostrar o testemunho de João. Então João, ele tinha os seus seguidores, pessoas que seguiam João Batista. E aí, André era um deles. Simão Pedro também foi um vocacionado, chamado por Deus. E veja que tudo acontece através do testemunho, a partir do testemunho de João. João, ele disse assim, apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, João estava dizendo, olha, vocês devem a seguir não a mim, agora vocês vão seguir a Jesus Cristo, né? É o testemunho de João. E ele apontou para Jesus, seguem o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a Ele que vocês devem de seguir. Então, André, ele começou a seguir Jesus meio de longe, né? Assim meio com medo, será que é, será que não é? Mas depois de um diálogo que ele teve com Jesus, Jesus pergunta, a quem procurais? E aí eles dizem assim, mestre, onde moras? E Jesus diz, vinde ver. Então Jesus convidou para uma intimidade, ou seja, no seu amor, na sua misericórdia, e a partir daquele momento, eles começaram a viver uma vida diferente. Depois André falou para Simão Pedro. Olha como é importante a gente falar, porque a pessoa que escuta, ela começa a entender, ela começa a se interessar. Se ela não escuta nada a respeito de Jesus, da palavra de Deus, ela não vai se interessar. Mas a partir do momento que se fala sobre Jesus, se fala sobre as coisas de Deus, aí começa a despertar essa busca pelo conhecimento de Deus, né? E assim aconteceu. André falou para Simão Pedro, conduziu Simão Pedro para Jesus, e Jesus disse para ele, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. E depois Jesus vai formar essa pedra que vai edificar a igreja. Pedro vai se tornar o chefe da igreja. Jesus vai entregar as chaves para Pedro. Ele vai se tornar o primeiro papa da nossa igreja. Então veja como que é o chamado de Deus, como é interessante, né? Deus chama pelo nome, Deus vai lá onde nós estamos, muitas vezes no silêncio interior, é lá que nós conseguimos ouvir a Deus. Por isso é importante que a gente sempre faça silêncio, né? Sempre a gente se concentre, sempre é um momento de a gente discernir a presença de Deus, onde Ele está,
O que Ele está me falando? Para que Ele está me chamando? E para isso é preciso silêncio, porque a gente às vezes não consegue entender a proposta de Deus no barulho, né, do dia a dia. Precisamos silenciar o nosso coração. Então, hoje nos mostra o chamado de Deus. Mas o chamado de Deus também é para que nós possamos perceber que nós somos o santuário de Deus. Na segunda leitura, Paulo nos falava isso, né? Ele dizia que nós somos templos do Espírito Santo e devemos de fugir da imoralidade. Fugir da imoralidade, porque nós fomos comprados pelo sangue redentor de nosso Senhor. E foi pago um preço muito alto na cruz. Então nós somos comprados, somos templo, santuário do Espírito Santo. Em nós habita este Deus que é amor, misericórdia. Por isso Paulo vai nos orientar para que nós possamos fugir da imoralidade, de todas as formas de pecado, das trevas, de tudo aquilo que vai denegrir a nossa imagem, que está fixada em nós, a imagem e semelhança de Deus, né? Então essa proposta da palavra de Deus neste domingo, vamos pedir a Nossa Senhora para que ela nos ajude a viver bem a nossa fé, para que possamos perceber o nosso chamado, porque o chamado de Deus é constante, não é uma única vez. Deus nos chama constantemente, vai nos chamando para uma coisa, para outra, para uma missão, para um serviço, né? E se nós não estamos em silêncio interior, não queremos ouvir o que Deus quer nos falar, também não vamos entender a proposta salvífica de Deus, deste Deus redentor na nossa vida. Que Nossa Senhora, São José, nos oriente para que nós possamos sempre buscar aquele que é o Cordeiro de Deus e segui-lo com muita fé, com muita confiança e perseverança.